Olá, gente, tudo bom? Vocês estão no canal Leitura Múltipla por Lorena Rodrigues. E hoje eu vou falar para vocês as minhas 5 leituras do ano, melhores leituras do ano, assim, e foram 5 estrelas para mim. Então, eu falei no vídeo anterior as 3 piores leituras que eu tive esse ano, e agora eu vou falar das minhas 5 melhores leituras do ano, e espero que vocês também gostem, ou que não leram ainda, possam ler e também compartilhar essas leituras, tá bom? Eu quero pedir antecipadamente para vocês se inscreverem, por favor, no canal. Me ajuda muito, muito, muito essa inscrição de vocês. Me ajuda muito, muito, muito. Curta, porque o YouTube entende que esse meu vídeo é legal, ele não é agressivo, ele é um vídeo que leva conhecimento, vamos dizer assim. Então, é uma palavra legal, um assunto interessante. Então, também curtam e compartilhem com os amigos de vocês. Comentem, tá? Se vocês puderem, comentem. Eu fico muito, muito agradecida. Então, vamos lá. Eu vou falar em ordem do menor para mim até o primeiro mais bem quisto dos 5 livros, tá bom? O livro que para mim nesse ano de 2024 foi o ano assim, o livro que para mim nesse ano de 2024 foi o livro que eu me agradei muito. Ele ganhou aí, todos eles foram 5 estrelas, tá? Que estão aqui. Então, eu vou falar para vocês. C.S. Lewis é o livro. Vou botar aqui os meus livros preferidos, vou fazer assim para ver se não parece. C.S. Lewis, A Abolição do Homem. É um livro maravilhoso, bem curtinho, tem 76, acredito eu, páginas, tá? O resto mesmo é sobre, assim, coisas que ele justifica. Eu li tudo até o final, mas de leitura de livro mesmo, da história do livro, são apenas 77 páginas. As outras páginas são explicações que ele dá para a história, são tipo apêndices para entender melhor a história. Aí dá no máximo 125 páginas, mas em tudo, mesmo com a história, se você for ler só a história, você também pode ler só 77 páginas. Esse livro, ele surpreende e é profético. A Abolição do Homem é um dos livros mais debatidos de C.S. Lewis. Nas poucas, porém densas páginas deste livro, a célebre obra do autor britânico defende a moralidade absoluta, ela defende os valores universais, como o altruísmo, a caridade e o amor, além de expor as consequências da falta desses princípios na sociedade. Então, assim, a leitura é muito bonita, muito boa, ela é atemporal, e ela mostra o que a gente está vivendo praticamente hoje, sem esses valores. Que hoje em dia a gente vê uma sociedade praticamente que deixou para trás muitos dos valores que aqui é tratado, do altruísmo, do tal. Então, assim, quem não leu esse livro de C.S. Lewis, A Abolição do Homem, vale muito a pena ler. E ele fala que a abolição do homem é causada pelo próprio homem. Resumo assim do livro, em síntese. Porque o homem, se ele não respeita esses valores, não respeita que tal, que ele dita que como tal, que é um jeito de se viver, independente da religião, independente do país, um jeito correto de se viver, pensando no futuro, não respeita isso, ele vai causar a abolição do homem, porque ele vai fazer com que o homem seja menos importante e que cada dia mais ele vai ser egoísta. O homem vai ser um homem egocentrado nele mesmo e, consequentemente, não vai pensar nas futuras gerações, não vai pensar em plantar hoje para colher no futuro, só vai ser imediatista e vai fazer com a sua vida coisas que não deveriam ser feitas. Então, esse livro é muito interessante. Eu dei para ele 5 estrelas, não favoritei, mas dei 5 estrelas. E foi uma leitura muito boa de se fazer, graças a Deus. Em todas as minhas leituras que eu tenho feito de C.S. Lewis, para mim, tem sido muito boas. E ele, sim, escreve muito bem, isso aí é óbvio. E também ele tem um jeito difícil, é claro, de se escrever. Não é uma leitura totalmente fácil, tá? Mas vale muito a pena. E essa edição maravilhosa do Thomas Nelson Brasil, assim, pensa comentário, tá? Corte colorido, muito lindo. Então, esse foi o 5º livro com nota 5 que eu dei também esse ano de 2024. Um outro livro que eu tenho para falar para vocês, que é um livro que aí vocês vão falar, mas o outro foi 5, não favoritado, e você colocou ele em 5º lugar. Esse livro, gente, pasmem, ele ganhou 4,5. Não ganhou 5, mas ele tá ficando em 4º lugar porque eu favoritei. Então, eu acho que favoritar vale mais do que ganhar 5 nesse caso.
E para mim, nesse caso, olhando tudo que eu acredito para dar um favoritismo para o livro e para fazer ele estar nessa lista no ranking do ano, ele ficou aí em quarto lugar, que é Graciliano Ramos, Vidas Secas. É um livro brasileiro, nacional, que fala muito das questões aí do sertão nordestino. Mostra muito isso, a história é muito profunda, tem a questão triste, ele é um texto integral, ele é um texto da Príncipes. Então, assim, é uma edição mais econômica. Eu comprei ela, salvo engano, foi por uns 12, 14 reais no máximo. Então, assim, é poético, o que faz a leitura ser muito interessante. A escrita de Graciliano Ramos é lindíssima. Então, você fica, assim, muito apaixonada mesmo, porque o que a família fala. E ela narra aí a vida desses retirantes aí que estão tentando, essa família, fugir da seca. É uma família tentando fugir da seca todo o tempo, né? E Graciliano Ramos, ele viveu, tá, no Nordeste, ele é nordestino, deixa eu ver aqui, ele é de Alagoas. Então a vida dele, ele fala um pouco, né, ele meio que se coloca nessa história, vamos dizer assim, na vida, na vivência das pessoas que viveram ali. A história, gente, é muito forte. E aí, a crueldade da seca e a vida miserável fazem com que uma família de retirantes sertanejos seja obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas do sertão brasileiro e nordestino, em busca de água e, consequentemente, em busca de comida também, porque não tinha como alimentar as criações. E nem, no caso, dar água para as criações, vamos dizer assim. O estilo seco de Graciliano Ramos parece transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos sobre as pessoas, que ali estão, pertencente à segunda fase modernista, conhecida como regionalista. Essa obra é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época. Assim, o que mais me pegou nessa obra foi essa cachorrinha aqui, ó, que é uma da principal aqui. Ela é da família, vamos dizer assim, o nome dela é Baleia. Gente, veja na história. Essa cachorrinha, ela faz tanto pela família, assim, do jeito que um cachorro pode fazer. O cachorro traz alegria, traz companhia, e pra gente é ótimo. E ela vê a situação ali da família, e em cada capítulo, praticamente, a história vai se passando. Tem o principal, a patriarca, vamos dizer assim, tem assim a Vitória, aí mostra a vida dela, quem é assim a Vitória. Mostra o Fabiano, que o Fabiano é o protagonista, vamos dizer assim, o homem da casa, que está levando o retirante principal aí, o sertanejo principal, no caso. E tem a Baleia. A Baleia é muito destacada, e a história da cachorra aqui, nesse Vidas Secas, é muito assim, importante. O que ela faz para a família, né? Com parte da família. Porque ela se sente parte da família, eles colocam ela como parte da família. E o final dela não é um final muito fácil de se entender e de se ver. Assim, porque a gente, quando lê, a gente imagina todo o cenário, né? Imagina as pessoas, imagina tudo. Pelo menos eu imagino assim, eu acredito que quase todos os leitores são assim. E aí você imagina, você fica assim, com o coração na mão. Vou dizer isso pra vocês, sem dar muito spoiler. Eu não fiz resenha desse livro, tá? Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que no ano que vem, no caso do 25, eu posso estar fazendo essa resenha. Que esse livro eu li antes de iniciar o canal aqui do YouTube, então acabei que eu não tenho resenha aqui, tá bom? Mas é uma recomendação, foi 4,5 e favoritado do ano de 2024. Outro livro que eu li, e que assim, não vou me alongar falando sobre ele, porque eu não tenho muito o que dizer, sabe? Ele é ótimo. C.S. Lewis, parece que eu tô de brincadeira, Lorena. C.S. Lewis de novo, ele é o meu terceiro melhor livro do ano. Ele é Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Ele é um pouco mais longo. Olha a quantidade de marcações. Esse livro foi maravilhoso. Ele vem explicando aqui, sabe, na obra, o que são os amores. Os 4 tipos de amores e como as pessoas sentem esses amores, quais são esses amores, o que eles passam, o que a gente pode sentir com esses amores. Então, assim, essa expressão é muito forte. Aí ele fala do amor, que ele pode ser comunicado de 4 maneiras na nossa vida. Ele pode ser comunicado pela afeição, pela forma mais básica de amar, né, uma amizade, assim, amizade não, uma coisa que a gente chama um colega de trabalho, um vizinho. Aí depois sim, ele fala amizade, considerada a mais rara. Olha que coisa, tá? Ele explica bem isso, porque ele acha que a amizade é um tipo de amor mais raro. Depois o Eros, que é o amor mais sensual, mais romântico, o amor apaixonado, etc. E o amor caridade, que é o maior de todos, vamos dizer assim, pois ele é o menos egoísta deles, ele não quer nada em troca, ele só ama, ele quer fazer uma prestação boa para alguém, etc.
Então ele vai falar, sabe, em cada uma dessas páginas que ele fala sobre um tipo de amor. Inicialmente ele vai começar falando a introdução dos amores, o que são os amores, de acordo com a palavra bíblica também, algumas coisas dela, ou gostar e o amar, qual é a diferença de gostar e amar. As pessoas às vezes gostam, não amam, e elas acham que amam, então ele explica muito bem isso. E depois ele vai, sim, depois que ele faz esse tipo de coisa, tem uma parte que eu até marquei, de marcador de página. O amor nunca falou desse modo. Seria a mesma coisa que amar seus filhos somente, se forem bonzinhos. Sua esposa somente quando for bela, seu marido apenas quando for famoso e bem-sucedido. Nenhum homem disse um dos gregos: ama a sua cidade porque ela é grande, mas porque ela é sua cidade. Então, assim, ele está dizendo aqui, gostar e o amar, porque o amor não tem relação com essas coisas, o amor tem relação, é muito além do que só o bom. Tem a ver com, às vezes, coisas não tão boas de uma outra pessoa, mas você ama ela com os defeitos e também ama com as qualidades. E você fica pasmo, você fala, nossa, como? Mas a pessoa também te ama assim, com os seus defeitos e com as suas qualidades. Porque se passar disso, não é amor, ela gosta de você. Porque você pode gostar só das qualidades, mas amar é muito mais profundo. Então ele passa aqui a falar de toda a profundidade do que é o amor. E assim, é muito bem explicado, é muito lindo. E é o jeito maravilhoso de C.S. Lewis de se escrever. Então, por isso, ele ficou em terceiro lugar, em 5 estrelas, e foi favorito. Então, assim, é fácil no meu caso, sabe, de dar livros favoritos, porque eu gosto muito ou não gosto, mas eu geralmente gosto muito dos livros, ou raramente, graças a Deus, esse ano eu tive boas leituras. Para mim, eu considerei como boas leituras, tá? Consegui dar 5 estrelas e 4 estrelas e meia em... Eu li 8 livros que eu consegui fazer isso, então quer dizer que, pela quantidade de livros que eu li esse ano, infelizmente não consegui ler mais de 30 livros, mais de 20 livros, não foi uma quantidade muito alta. Então esse ano eu tive mais leituras boas do que ruins. Agora, nós vamos falar do livro que eu acho que até em shorts, em outras leituras aí tais, eu acabei comentando que esse livro é uma indicação muito boa, que foi uma leitura que eu fiz em meados do ano, e foi uma leitura assim, que me marcou muito, que me deixou muito assim, reflexiva, impressionada e apaixonada pela leitura de fato. A leitura é de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Parece repetitivo? Parece. É repetitivo que eu falo muito, mas foi, para mim, a segunda melhor leitura do ano. Aí você fala, o que diferencia da primeira e da segunda leitura, tá? A gente fala para vocês, são poucas coisas. Da primeira para a segunda leitura, a única diferença para mim é porque o primeiro tipo de que eu dei o título aí do primeiro do pódio foi porque é do tipo de que eu mais gosto, vamos dizer assim, de ler. Né? O tipo de suspense, thriller, essas coisas são o que eu mais gosto de ler, suspense e mistério. Então ele é um livro que está nessa categoria, esse gênero. Esse livro aqui é um romance que não se enquadra nesse gênero mais poético e tal. Mas eu amei, foi o meu primeiro contato com a autora, Clarice Lispector, tá? Pasmem, mas foi o primeiro contato e eu amei. Aqui a Clarice Lispector, ela recusou todos os rótulos e os enquadramentos em escolas ou sistemas literários. Clarice Lispector, ela não apenas parece dotada de mais sentimentos do que os 5 conhecidos, mas também curva a síntese e a pontuação de acordo com sua vontade. Ela vira o dicionário de cabeça para baixo, soltando todas as palavras e suas definições, espalhando-as de volta espalhando-as de volta como quer e não que a língua parece melhor. Clarice Lispector, aqui nesse livro, ela vai falar sobre Macabé, a história da Macabé, a história de uma mulher que se sentia desprezada e aceitava muito bem isso, até achava que ela não merecia quase nada, que a história é disso, sabe? Essa dificuldade, na época eu não marquei, porque eu estava sem marcadores, e acabei não fazendo a marcação, mas assim, eu só marquei mais assim, com muita dor no coração, porque eu não gosto de marcar muito assim. Às vezes, antes de dormir, sentia fome, isso é Macabeia. Eu ficava meio alucinada, pensando em coxas de vaca. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir. Olha que coisa triste, ela trabalhava, mas ela não ganhava o suficiente. E ela era uma pessoa que era nordestina, tudo mais, e ela achava que só por ser nordestina, estar naquela posição onde ela estava agora trabalhando, já me permitia, já estava muito bom. Tudo para ela era muito bom.
Então ela aceitava a vida como livinha e achava que não tinha que se fazer muito esforço também, porque ela já estava, ela achava que aquilo era pressuposto da vida dela. Outra coisa, volto à moça. O luxo que se dava era dormir um gole frio de café antes de dormir. Pegava o luxo tendo azia ao acordar. Pagava o luxo tendo azia ao acordar. Tá marcado assim. O luxo dela era pegar esse golezinho de café antes de dormir. Ai, gente, quero pedir perdão para vocês que talvez eu não esteja falando tão bem, porque eu estou tendo esses probleminhas esses dias e questão neurológica, e ela afeta um pouco a minha fala. Então, assim, talvez eu tenha uma dificuldade de me falar, de me expressar, talvez seja por isso, mas eu não quis deixar de gravar o vídeo, porque eu acho importante eu gravar esse vídeo, mesmo que eu tô meio que num momento complexo da minha... Eu já falei, eu tenho um canal que eu tenho esclerose múltipla, nesse momento eu tive meio que uma recaída, então eu tô passando por esse momento, mas eu acho muito bom, feliz, me sinto muito bem gravando e tô tentando fazer o meu melhor aqui pra vocês, tá bom? E aí ficou em segundo lugar A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E o primeiríssimo, o mais bombado de todos, que ficou para vocês, foi... O mais bombado de todos foi A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelis, ou Michaelis, algo do tipo. Esse cara escreveu esse livro, foi o primeiro e único livro que eu tenho e li. Nossa, eu amo agora. O livro é maravilhoso, te engana do começo ao fim, faz pensar várias coisas, faz você ter dúvidas, até que, em certo modo, partes eu acertei, mas a reviravolta das últimas 100 páginas é um looping, é uma montanha-russa muito louca. Então, esse livro, A Paciente Silenciosa, quem gosta de suspense, mistério, vale muito a pena ler. Não tenho nem o que dizer dele a mais, porque ele é maravilhoso. E assim, vou dar uma aqui que está escrito atrás de Blake Crouch. Um pesadelo paranoico destinado a ser um dos livros com a reviravolta final mais chocante dos últimos tempos. Blake Crouch, que é o rei aí da ficção científica. Ele que falou isso do momento do modernismo, vamos dizer assim. Assim, o livro é maravilhoso, ele conta a história de Alicia, que teoricamente matou seu esposo, e por que ela matou ele, como ela matou ele, e ela ficou sem falar, ficou silenciosa mesmo. Ela parou de falar desde então e foi por uma casa especializada, que diria que era um manicômio, antigamente, hoje em dia não se tem essa expressão mais aqui no nosso país. E ela ficou nesse local e cada ano ela só era dopada e não se sabia o que aconteceu com ela. Então, assim, a gente vê toda a história e vê, assim, a história é muito, cara, muito intrigante, assim. Você fica muito boquiaberta com tudo que acontece. Com a inteligência, depois dessa Alice ser menos dopada, você vai vendo a inteligência dela, o que ela passa na cabeça dela. Tem um psiquiatra que acha uma coisa dela, mas ela vai ser tratada por um psicólogo muito peculiar. E esse psicólogo muito peculiar, tal de Theo Faber, é o cara que vai te surpreender no final. No final você vai ficar surpreendida com ele, eu não vou dizer porque... esse outro livro aqui foi um outro livro que eu não fiz resenha também, porque eu ainda não tinha um canal, eu li antes disso. Mas assim, é uma leitura que vale muito a pena. Se você tem, tá na sua biblioteca, por favor, leia, vocês vão amar. Se vocês ainda não compraram, comprem e leiam também, numa promoção, aproveite. É muito isso, gente. Eu ainda não terminei de ler todos os meus livros de 2024, ainda estou fazendo a leitura de O Hobbit, de O Conto de Natal, O Natal de Hercule Poirot. Na realidade, estou fazendo essas leituras ao mesmo tempo, concomitantemente. Mas assim, eu tenho certeza que, por exemplo, o Hobbit vai entrar aí no 5, tá? Vai ganhar 5, porque eu já estou na metade da leitura. Porém, eu não terminei, então não coloquei aqui. Porém, farei uma resenha depois específica dele, e aí eu vou dizer para vocês, caso ele desbancou algum livro desses meus 5 aqui, melhores leituras do ano, ou se ele ficou ali, eu vou roubar, tá? Eu me dou esse direito de roubar. Esses 5 aí, se ele vai ficar no pódio aí, se ele ficou com quem. Eu vou dizer isso na resenha para vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada mesmo. Curtam, compartilhem, sigam o canal. Desde já eu agradeço. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana, finalzinho de semana, na realidade. Muito obrigada a todos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.